Fala galera, Anime de volta, trazendo mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje é a continuação da saga, né, do rework do Guillotine Cross, né, do Sicário. Hoje falaremos sobre a build de duas adagas, tá? Uma build legal, voltada ali para veneno, mais melee. Então, assim, é uma pegada um pouco diferente. Obtive resultados próximos do que eu consegui com a build de skill e catar, entendeu? Então eu vou mostrar aqui para vocês, mas antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Estamos quase chegando em 7k, hein? Muito obrigado, galera. Bom, vamos lá. Deixa eu correr aqui que já começa a guerra, hein? Deixa eu ver aqui. Não, dá tempo ainda, tá suave. Bom, vamos lá então. Tô meio rouco hoje, que tá frio aqui. Bom, o que essa build aqui tem de diferente, tem de melhor? De cara, ela usa duas adagas. O que é bom e ruim. Lado bom, você consegue pôr mais ignore, tá? Então assim, aqui só pra você ter ideia, eu tô parado, eu nem tô com 9k de ignore aqui, sacou? Eu nem tô com nexus de ignore. Esse lado é positivo. Lado negativo, você não usa escudo, você vai ficar mais fraco, né? Então assim, defensivamente vai cair um pouco. Olha aqui, eu tô com quase 15k e 500 mais ou menos. Se vocês olharem no outro vídeo, eu com escudo eu tava com muito mais defesa, né? Então é um trade-off, né? Aí você tem que avaliar qual que é a gameplay que te agrada mais. Às vezes no seu boneco você tem condição de bater mais com a classe com a build de duas adagas. Então assim, é muito pessoal essa decisão. Às vezes a gameplay não te agrada, de skill, de katar e tudo, enfim, tem N possibilidades. Existe mais uma vertente dessas builds, tá? Que é uma build mais voltada para PVP ali, que utiliza esses venenos e, cara, causa um dano legal. O cara não vai ficar batendo ali milizão, tá? Nessa build. Essa aqui imagina que a gente está num PVM e tá testando ela, tá bom? Mas para PVP eu vi uma variação que usa um veneno, que ele passa um veneno e cada tique do veneno ali tava batendo tipo na casa dos 400, 500k, um negócio meio alto, tá? Achei interessante, não vou mentir. Mas aí vai da construção individual de cada um, de como é que ele vai pegar essa build e adaptar para o PVP. É mais difícil, tá? Com certeza. Talvez essa versão que eu falei para vocês de só colocar o... Deixa eu ajustar isso aqui. Só colocar o veneno e sair seja interessante, tá? E talvez nessa versão dê para usar um escudo, ok? Mas nessa aqui agora, imagina que nós estamos no PVM e vamos seguir nisso. Build para matar monstrinhos, tá? PVM, instância e tudo mais. PVP existe uma vertente, mas tem que ser estudado um pouco mais. Eu já vi alguns jogadores jogando, tá forte, tá interessante, beleza? Bom, então vamos lá. Vamos perder tempo não, que daqui a pouco tem guerra. Então vamos pular aqui, ó. Pena desse jeito aqui, basicão PVM. Duas vermelhas, uma branca, uma Day e Veilo. Tá isso para tudo. As de defesa tá dessa forma, tá? Caso você tenha aquela pena branca que dá PDMage, você poderia estar usando aqui, tá? Na de defesa tranquilamente. Eu não estou usando porque eu não tenho. Estátuas, tá desse jeito as minhas estátuas.
Não tem muito o que falar. Finalmente eu topei tudo isso aqui. Então agora eu topei, peguei o máximo que eu poderia de Ignore Death dali dessa parte. A carta... Não, carta não, a gente pode pular. Montaria. Montaria é uma coisa legal para passar. Estou usando agora o de crítico, mas para essa build em específico, minha sugestão é que seja usada o de melee. Tá, Anime? Por que você não tem o de melee? Porque eu não tenho esse item aqui, eu só vou ter amanhã, então eu tô gravando hoje, final de semana, então não daria tempo, sacou? Eu atrasaria o vídeo e jogaria para semana que vem, ou eu falaria isso para vocês que é melhor usar o de melee aqui, nesse caso. Beleza? Sigil. Minhas sigils não estão 100%. Estou usando isso aqui. O que eu gostaria de estar usando? Gostaria de estar usando a Choice T4. Hoje eu tenho a Choice T2. Eu ainda não terminei a minha Divine Vessel. Por conta disso, eu ainda não posso iniciar não, né? Mas dar continuidade à minha Choice. Ela está avançando, mas está avançando num ritmo mais lento. Então, assim que eu fechar essa aqui, todo o meu recurso de sigil vai para a Choice. Com certeza é uma excelente sigil. Como eu nunca foquei PvE, eu deixei ela por último. Beleza? Impale também é outra que está quase chegando no 3. Aqui acho que está faltando uns 5 pacotinhos para chegar no 3, na T3. Vai ficar forte também quando bater aqui a T3. Ó. Então acho que as próximas semanas aí o boneco vai dar um burst no DPS por conta dessas sigils. Bom, Nebula, lembrem de usar Venom Sting. Beleza? E aqui é uma proposta PvE, né? Se você for para PvP, você vai ter que dividir aqui seus pontos, principalmente também considerando aqui essa camada azul e essa camada roxa, tá? Por enquanto, como tá PvE, tudo amarelo, tudo vermelho de ataque. O que sobrou, joguei nos verdinhos. O que acabou aqui? Acabou alguma coisa. Bom, tá de boa. Deixa eu ver aqui o que mais. Nexus. Esse aqui é um ponto importante. O Nexus, em resumo, crit damage, melee, ignore, sharp weapon, P ataque, P damage. Tá? Então esse aqui funciona muito bem. Melee, muito bom. Aqui para PV eu estou colocando crit, tá? PVP eu jogaria ou ignore ou PVP. Depende muito do que eu vou fazer. Talentos. Esse aqui, Quick Evasion, importante. Cross Parry, importante. Esse aqui é um dos core, né? Poison Mastery, tá? Então, 50% de chance de ganhar e é muito legal esse Poison Mastery, tá? Aumenta o dano final quando triga o Virulent Poison. Então tem que ter core. Esse aqui não. Esse aqui tá errado. Não consegui, cara. Eu desmanchei Nexus 5. Tá? Eu desmanchei uns 25 Nexus. Cara, não deu. Não consegui pegar. Infelizmente, essa eu vou ficar devendo, mas não consegui pegar esse aqui, ó, Cross Impact. O que o Cross Impact faz? Aumenta o dano do Cross Impact e o principal aqui, que é o que eu queria realmente testar, que é 8% de chance de autocastar o Cross Impact com cooldown de 3 segundos, tá? Infelizmente, não rolou. Ela vai castar aqui o nível 10, vai castar o nível aprendido, né? Mas na build aqui vocês vão ver que está nível 10. Não consegui. Então, o que ficou faltando aqui? O talento do Cross Impact, beleza? Bom, beleza, falamos de tudo aqui. Agora eu vou fazer uma pausa rapidinho. Enquanto isso eu vou trazer aqui uma chamada da App Gallery e já voltamos. Fala galera! Fiz uma pausa no vídeo rapidinho para falar sobre a App Gallery, que é uma das 3 maiores lojas de aplicativos do mundo, tá? É a plataforma oficial da Huawei com seus aplicativos e é um dos distribuidores oficiais de Ragnarok, ok?
como que você baixa ele? Primeiro você baixa o APK do App Gallery, instala, você baixa o APK do HMS Core, instala, e aí você, dentro do aplicativo do App Gallery, você baixa o seu jogo. Então, no caso aqui, baixa o Ragnarok Orange ou qualquer outro. Quais são as vantagens de usar a App Gallery em relação a comprar coisas? Toda vez que você compra dentro do jogo e paga pela App Gallery, você ganha um cashback no valor de 10%, que vai ser entregue para você como um cupom para você usar na sua próxima compra. Qual que é a outra opção que, na minha opinião, é a melhor? É você comprar dentro do App Gallery, você colocar dinheiro lá dentro, porque você ganha 20% de cashback. Sem dúvida, para mim, essa é a melhor opção. Então, por exemplo, você entrou no App Gallery, você creditou R$100, você recebeu 20% desse valor, tá? Assim que depois você faz o crédito, já aparece o botão para você recuperar esse valor e você já volta esse cashback. Então, para já ser usado na compra que você for realizar. Um videozinho rápido aqui, você entra no App Gallery, você vai na opção de recarga, você escolhe o valor, você escolhe a forma de pagamento, tá? Você faz o pagamento, você volta o seu cashback e depois disso é só entrar na sua loja e na loja do seu jogo e usar. Galera, muito simples, uso e recomendo. Valeu! Fala galera, Anime de volta. Bom, vamos lá então. Não vamos perder muito tempo não. Deixa eu ver o que está faltando aqui. Bom, já passamos pelos pontos principais. Vamos falar aqui agora dos equipamentos, tá? Então, vamos começar aqui pelo set. Estou usando o Master of Moon com int e equipamentos de SP, cartas de SP, mas eu sugiro que você teste, tá, alguns outros sets, entre eles o Charleston aqui, o Craftman, tá, que aumenta baseado na sua força, aumenta seu P damage, e o Tyr também é um que vale o teste, tá bom? Testem esses e vejam o que vai ser melhor para você. Lembrando que se você não vai usar o Magic, não tem muito sentido você manter a int ali, beleza? De arma, estou usando duas daggers, tá? Então estou usando aqui uma dagger, estou usando outra dagger, transferi o meu refino do escudo para a segunda adaga para gravar o vídeo e tá desse jeito. De acessório, tá assim, opa. De acessório eu estou usando os novos acessórios da Freya 2, tá? Estou usando dois Silver Glory, ok? Um tá com Sword Shield, não me serve muito aqui, mas o outro já está legal, já está com Battle Rage 4, que me dá 150 de P ataque e 15 de P damage. Esse aqui já está quase 100%, já mais um pouco eu não vou precisar mexer nele. Essa semana mesmo eu vou tentar roletar aqui. Bom, beleza, de acessório já foi. De Verus, a Core para essa build diria que essa Jagged aqui. Tô com uma Core Overload aqui, tô com uma Mana Length Reversal que funciona muito bem. Tô com Poison Bust, ok. Tô com Holy Light. O que eu gostaria de ter pego aqui? No meio de uma dessas aqui, eu gostaria de ter pego esta skill aqui, ó. Cadê? Essa linha, na verdade. Que é essa Crimson Harvest, que é cada 20 ataques eu dou um dano extra, que é esse Crimson Slash, tá? Então ele causa um dano extra aqui. Então é bem interessante. Mas eu não consegui encaixar ainda aqui na minha build. Estou tentando resetar. Vamos ver se semana que vem rola. Bom, falamos dos equipes. Gacha. Vamos dar um pulo aqui nos gachas rapidinho. Estou usando a Elf Beret para a cabeça. Na face eu não consigo abrir mão dessa aqui, que é a do combo do Poros. Na boca eu estou usando Skill Damage, eu não tenho uma de Crit, eu estou até precisando comprar uma dessa aí. Back eu estou usando essa aqui também, não tenho essa de Skill Damage, né? Então alguns nossos danos ali eu dou um pouco de auto ataque, mas ainda dou algumas skills, então vai funcionar. E aqui eu estou usando a Poros, sem condição de eu trocar ela, porque ela é muito forte, tá? Então tá desse jeito os gachas. Atributo ficou assim, força age basicamente para eu bater os 500%, então
Dependendo da conta vai ser menos, dependendo da conta vai ser mais. Coloquei int por conta do SP mesmo, como eu falei para vocês. O que sobrou eu coloquei em luck, que eu pretendo colocar a minha choice T4, então a luck vai ser muito eficaz, beleza? Deixa eu ver o que mais. Atributos já passamos, vamos para as skills. Primeira job tá desse jeito, ok? Segunda job tá desse jeito. Transclasse ficou desta forma. Terceira job ficou dessa forma. Tem alguma variação que poderíamos fazer? A gente poderia aumentar essa precisão aqui, ó, mas não achei tão necessário. Mas daria para aumentar esse aqui, ó. Daria para a gente aumentar esse Red Cut Precision e diminuir aqui do Incant Poison, tá? Daria para a gente fazer. Por enquanto eu tô assim, depois eu vou fazer um teste mais fino com essa variação que eu falei para vocês. Terceira classe está assim, tá? Toda essa linha aqui da direita. Então se ativa o Virulent Poison e todas as outras skills. Como é que tá aqui? Meu manual, montei aqui no começo do vídeo com vocês. E o meu alto está desta forma aqui, bem simplesinho, pouca coisa. Bom, deixa eu ver aqui. Nexus, falamos de tudo. Deixa eu ver o que está faltando aqui. Acho que não está faltando nada. A gente já pode ir para o dummy fazer nossos testes. Beleza? Deixa eu só desativar esse negócio da guilda. Começou a guerra. Eu tenho que correr para a guerra. Deixa eu ver como é que eu travo isso aqui. Eu acho que se eu clicar aqui não vai mais... Não, mostrou. Não é isso aqui que eu quero não. Deixa eu ver... tá de boa. Deixa eu ver aqui... Bom, beleza. Rapidinho, galera. Um minutinho. Já venho. Já entramos lá no centro de treinamento. Enquanto isso, vou deixar uma chamada de ExitLag. Deixei meu código aqui também, tá? Com 20% de desconto. Mais uma promoção agressiva dos caras. Tá muito bom. Tô usando para gravar esse vídeo, inclusive. Se você tá achando que o jogo tá mais redondinho, mais liso, pouco delay, pouco lag, pois é, tô com o ExitLag ligado aqui, beleza? Fala galera, Anime de volta e eu fiz um corte rapidinho aqui no vídeo para falar com vocês sobre a ExitLag. A ExitLag é um serviço que otimiza a conexão de jogadores com servidores de jogos online, reduzindo o lag e o ping, utilizando uma tecnologia avançada de roteamento para garantir uma conexão mais rápida e estável. Isso é perfeito para os gamers que enfrentam problemas de conexão. Além disso, ela tem suporte para milhares de jogos, é uma solução confiável, que está há muito tempo no mercado e que vai elevar a sua gameplay para o próximo nível. Eu uso diariamente, tanto nos jogos de celular quanto no computador. Recomendo demais, aqui fica sempre conectado. Valeu! Fala galera! Bom, tô de volta. Vamos dar um pulo. Deixa eu só comprar umas Panacea, que eu vou entrar na guerra ali já já. E vamos entrar aqui no centro de treinamento rapidola. Solo mesmo. Tô com conversor de água, tá? Tô com as cartas aqui médio demônio, tá? Nas duas. Por quê? Porque eu não vou testar em dummy, eu vou testar... Eu mudei minha base de teste, tá? Então agora eu tô testando na Moonlight. Beleza? Deixa eu dar um restart nela aqui, mandar ela pausar, dar um HP lock. Tô testando na Moonlight porque fica melhor no... O dummy não tá legal, tá? Deixar batendo aqui um tempinho, vou dar um reset e aí a gente vê alguns detalhes. Beleza? Bom, vamos lá. Pulei aqui já para o dano por segundo. E repara que animação muito legal, né? Combado com esse minha nova outfit aqui, né? Top pra caramba. O boneco tá bonito. Tô batendo aqui em média 17, 16, 15, 19. Dá um salto grande.
às vezes proca muita coisa, então dá um salto, mas eu acho que ele vai ficar aqui entre os 16 e 17, uns 15 e 17 no final ali de 1 minuto. Aí a gente trava e a gente dá uma olhada. Enquanto isso, vamos dar uma olhada aqui. 40 e poucos K de ataque solo, 500% de velocidade de ataque, crítico variando, PDMG ali acima dos 500%, muito bom, melee 75%, muito bom. Bom, eu falei para vocês, ó, ficou até um pouquinho abaixo dessa vez. No meu último teste tinha ficado 15, mas eu vou travar mesmo assim. E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre esta build, essa variação. No meu boneco, eu não consegui fazer ficar melhor que a build da adaga. Ah, Anime, quanto é que você está batendo aqui nesse teste aqui na build de kata, de skill lá, da Phantom? Eu tô batendo em média 22, de 22 a 24 bi. Aqui tá variando entre 13.600, que foi o que vocês viram aqui agora, e 16.500. Então aumenta uns 3k ali. Então uns 16,5 no máximo contra uns 24 no máximo. É uma diferença aí de uns 30, 40% para menos. Então, para mim, não valeu a pena essa build aqui. Vou seguir pesquisando mais sobre essa build, ver o que dá para fazer com ela, se dá para incrementar mais alguma coisa, mas no momento não está compensando para mim jogar com essa build, beleza? Mas igual eu falei, eu vi uma variação dessa build sendo usada em PVP que não tem nada a ver com alto ataque, tá? Então assim, o Sinks vinha, passava o veneno e saía, e aí aquele veneno ia procando e te matava. Então, assim, é um negócio interessante também, beleza? Mas não estou jogando com essa build. Buildei para testar e tudo mais, mas estou jogando com a outra, ok? Aí vai de cada um individualmente fazer seus testes e é isso. Pessoal, muito obrigado pelo vídeo de hoje. Obrigado por ter me acompanhado. E agora deixa eu correr para a guerra que eu tô atrasado. Valeu!